Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos à nossa Maratona de Cultura Digital 2021, essa programação especial que nós estamos fazendo para todos vocês, aí contando com webinars que se iniciaram agora no dia 18, na segunda-feira, e vão até a primeira semana de fevereiro, conteúdos mais diversificados possíveis, desde os mais voltados para as nossas soluções, como também aqueles transversais, como é o caso de hoje. Estamos aqui com a participação da Melissa, que é coordenadora de Compliance e LGPD da Positivo Tecnologia. Melissa, é um grande prazer estar aqui com você hoje. A gente agradece pela disponibilidade, por fazer parte desse momento com a gente, né? E a Melissa vai trazer para a gente uma discussão aí que, desde o ano passado, a gente vem ouvindo muito, mas agora, considerando que a lei está, de fato, em vigor, né, a gente tem que falar muito mais sobre isso. Então, a temática que nós temos hoje é o que é, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Como vocês sabem, esperamos que vocês saibam, mas se não souberem, vão saber bem hoje com a gente, né? A LGPD está em vigor, está em todo o cenário nacional, então indústrias, empresas, enfim, todo mundo que trabalha com essa questão de dados acaba aí realmente precisando conhecer bem a fundo ela, né? Então, Melissa, a gente agradece sua participação aqui hoje com a gente. Já passo a palavra para você. Só lembrando, pessoal, que o chat nosso está aberto aqui. Qualquer interação que vocês queiram fazer, perguntas, questionamentos, só passarem aqui para a gente, tá? Eu vou estar fazendo toda a mediação de perguntas, questionamentos que vocês vão estar passando aqui no chat e posteriormente compartilhando com a Melissa, tá bom? Então, Melissa, tá contigo aí. Muito obrigado. Pode se apresentar e tá contigo. Tá bom. Bom, obrigada, então, Willy, pela apresentação, obrigado pelo convite. É sempre uma honra para mim falar sobre esse tema, um tema que está aí no nosso dia a dia já há algum tempo, né? Já há mais de um ano que a gente tem estudado e debatido o tema. Então, para mim é um prazer poder falar e compartilhar um pouco desse conhecimento que, ao longo desse ano, aí a gente tem estudado. Então, espero que eu possa contribuir. E como ele falou, se ficar alguma questão, né? A gente tem um tempo para tirar dúvida, para esclarecimentos, então fiquem à vontade. A ideia aqui hoje é falar um pouco, uma visão geral sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É mais um bate-papo do que uma aula exatamente, dando um overview, assim, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com um aspecto bastante legal, né, no sentido de ser jurídico, e também tem bastante informação técnica relacionada à segurança da informação, né. Então, estudar a Lei Geral de Proteção de Dados requer um pouco essas duas habilidades, né, um pouco do jurídico e um pouco sobre segurança da informação, a ISO 27001, enfim, então tem bastante aspectos nesse sentido. A minha intenção aqui hoje com vocês é falar um pouco sobre o aspecto legal, né, da legislação, nessa visão geral, tá? Então, bom, eu trabalho na Positivo Tecnologia, sou coordenadora de Compliance e LGPD, já, como eu falei, a gente já estuda há algum tempo, né? Não só eu, mas toda a equipe, a Lorenza, a Karine, o Itagiba, enfim, várias pessoas que trabalham comigo ali na equipe. A gente tem estudado esse tema há muito tempo, então, não sou só eu, né? Mas eu sou a coordenadora dessa parte. Bom, vamos lá. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui. Opa, está passando? Chamar minha TI aqui para me ajudar. Como é que eu consigo passar o slide aqui? Não passa? Para o compartilhamento de tela e começa de volta, no vermelhinho. Tá bom. Pede para compartilhar. Compartilhar a tela. Projetado, a tela projetada. Não tenho, eu só tenho essa aqui. Ah, daí você está compartilhando a tela inteira. Não consigo. Problemas técnicos. Tá bom. Normal, vamos lá, faz então. parte. Tá bom. Vamos lá, então. Bom, a LGPD, ela foi aprovada em 2018, né? Então, de 2018 até 2020, ali a gente teve bastante discussão sobre a entrada em vigor da lei,
quando ia entrar, se ia ser adiada, né? E com a pandemia voltou a discussão em março de 2020, voltou a discussão, porque a lei estava prevista para entrar em vigor em agosto de 2020, aí veio a pandemia, teve toda a questão das reestruturações de teletrabalho, de home office, e claro, mas toda essa questão, né, da crise econômica que poderia se instalar. Então aí houve toda uma discussão sobre será que vão adiar, não vão adiar, enfim, foi para frente, voltou para trás, era dezembro, e acabou que em setembro de 2020, dia 18 de setembro de 2020, a LGPD entrou em vigor. Por conta da pandemia, por conta de uma possível crise econômica, por conta também de nesse momento, né, de pandemia, não se querer exigir que as empresas estivessem com a lei implementada em setembro de 2018, né, e por várias outras questões políticas econômicas de pressão externa. Então, a lei foi aprovada, entrou em vigor no dia 18 de setembro, contudo, as sanções que estão previstas na lei só entrarão em vigor no dia 1º de agosto de 2021, tá? Então, assim, o Brasil precisava muito entrar na OCDE, né, uma autorização para entrar na OCDE, já há algum tempo que isso vem sendo negociado, desde o governo Temer, e uma das exigências da OCDE é que o Brasil tivesse questões relacionadas à proteção de dados mais bem estruturadas. Então, por isso, né, um dos motivos de que a lei entrou em vigor, né, e as sanções não entraram em vigor é por causa de uma pressão externa, tá? Então, a gente vai falar um pouco depois sobre as sanções, né? Mas o que a gente tem visto que está acontecendo? A lei entrou em vigor, né? As empresas agora têm esse prazo, algumas já estavam com a LGPD implementadas, outras, como a Positivo, estavam com o projeto de LGPD em andamento, né? Então a gente ainda tem uma fase ainda de implementação acontecendo, mas até agosto a gente vai ter esse período, digamos assim, de teste, para entender como é que a lei vem funcionando na prática, né, como que os titulares têm exercido seus direitos, todo o projeto de adequação, para daí, quando chegar agosto ali, que digamos vai estar valendo uma questão mais sancionatória, a gente já esteja assim um pouco mais à frente, tá? Então, mas mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso também. Bom, falando assim, o que é do que a lei trata, né? A lei trata exatamente sobre dados pessoais. Quando eu falo em dado pessoal, eu falo em dado pessoal pessoa física, tá? Eu não falo em pessoa jurídica. Por isso que muitas vezes a gente escuta por aí o pessoal falando, minha empresa é B2B, ela não precisa se adequar. Tá? Isso não é bem verdade, porque por trás de uma empresa sempre tem uma pessoa física, né? E se essa pessoa física representa aquela pessoa jurídica, logo ali tem tratamento de dados pessoais também, né? Uma assinatura de um contrato, né? Em qualquer momento que essa pessoa passe a ser identificada como representante daquela empresa. Tá? Então, quando eu falo em Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou falando em dados pessoais. Tá? A lei divide em 3 categorias. Então, dados pessoais sensíveis e dados de menores. Então, o que é um dado pessoal? Via de regra, né, pegando de uma forma geral, o dado pessoal é aquele dado que identifica uma pessoa. Então, nome identifica, CPF, RG, o endereço, a profissão, são dados, digamos assim, dados globais de uma pessoa. Tá? Eu posso falar o nome de uma pessoa, então se eu falar é a Melissa Adriana Gonçalves de Souza, eu estou me identificando, tá? Então, o meu nome é um dado pessoal. Mas existem outras formas de se identificar uma pessoa sem que eu diga, por exemplo, o nome dela, tá? Então, isso também são informações pessoais, né? Informações que leve a identificar uma pessoa. Eu gosto de um exemplo
poderia ser vários, né, qualquer exemplo, mas, por exemplo, eu poderia dizer assim, jogador de futebol, já jogou no Grêmio, já jogou na seleção brasileira e teve um problema policial no Paraguai. Eu não estou dizendo o nome desse jogador, mas com essas informações vocês podem chegar à conclusão que estou falando sobre o Ronaldo Gaúcho. Tá? Então, essas informações também são consideradas informações pessoais. Ainda dentro do contexto da LGPD, a gente também tem uma outra definição de dado pessoal, que são os dados pessoais sensíveis. É uma categoria um pouco mais protegida da lei, né? Ela tem mais proteções do que os dados pessoais, e elas são informações que, se atreladas a uma pessoa física, tornam aquela informação mais sensível. Então, por exemplo, filiação partidária, opção religiosa ou convicção religiosa ou política, filiação a sindicatos, dados genéticos ou biomédicos, todas essas são informações pessoais sensíveis. Dentro da legislação, existem autorizações diferenciadas de tratamento. Então, dado pessoal você pode tratar de uma certa maneira, já os dados pessoais sensíveis, eles têm uma restrição de tratamento. Então, sempre quando houver algum tratamento de dado, precisa se verificar qual é o tipo de dado que está sendo tratado, para entender se a legislação autoriza ou quais são os requisitos que a legislação impõe para que você faça esse tratamento de dados. Agora, durante a pandemia, a gente pode verificar que houve aí um boom de tratamento de dados relacionados à saúde, né? Justamente por conta da pandemia. Então, por exemplo, agora a gente precisava, as empresas em geral precisavam saber se aqueles colaboradores ou quais dos seus colaboradores têm uma doença pré-existente ou fazem parte de um grupo de risco, né? Então, toda essa discussão veio à tona para todo mundo, né? Inclusive para positivo. Mas a gente já vai chegar mais nessa informação. E a última categoria de dados são os dados de menores, né? Essa informação de dados pessoais de crianças e adolescentes, ela é bem importante, né, para as escolas, enfim, para nós da Positivo Tecnologia, né, que a gente tem a área de tecnologia educacional, e é uma área que trata praticamente essas informações, né, dados pessoais de crianças e adolescentes. A lei, ela traz isso como uma categoria especial de dados, ela não é um dado só pessoal, ela não é um dado sensível, mas ela é uma categoria especial de dados de crianças e adolescentes. A lei, ela traz duas distinções entre crianças e adolescentes. Então, a legislação brasileira fala que criança é a pessoa que possui 12 anos incompletos, né? Então, quando ela fizer 12 anos, ela passa a ser adolescente. Então, até 12 anos incompletos, ela é uma criança. De 12 anos completos a 18 anos incompletos, ela é um adolescente. Então, para as crianças, qualquer dado tratado de uma criança, é necessário o consentimento de pelo menos um dos pais ou do representante legal dessa criança, né? Se ela for, sei lá, criada por uma avó, por exemplo, quem tiver o pátrio poder dela, né? Quando a gente fala em adolescente, a gente fala que o dado do adolescente precisa ser tratado no melhor interesse do adolescente. O que é ser tratado no melhor interesse, né, da criança ou do adolescente? Significa dizer que você pode tratar aquela informação de modo que o resultado daquele tratamento tenha alguma benesse para ela. Então, não dá para tratar um dado pessoal de uma criança ou do adolescente para oferecer um joguinho, porque esse não é o melhor interesse da criança. Diferente de você tratar o dado pessoal para melhorar a produtividade ou melhorar a forma de ensino, né? Que é o nosso mote do tecnologia educacional, sempre melhorar o ensino. Então, usar os dados de crianças e adolescentes com o consentimento de um dos pais somente para no melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Independente de o que se vai oferecer, o consentimento do pai
é sempre necessário. A criança e o adolescente não têm legitimidade ou não têm poderes para dar o consentimento, né? Então, deixar esse consentimento para uma criança ou para um adolescente, ele não é válido, né? A gente tem muita discussão sobre esse tema dentro de tecnologia educacional, principalmente na questão do Hub e nas questões das outras plataformas, nas questões com as escolas, né? Então, de repente, esse assunto, se a gente fosse falar só sobre isso, a gente poderia ir pegar mais 1h30 aí com ele e falar sobre isso, mas se ficar alguma questão mais relacionada ou mais pontual sobre essa questão, que eu sei que tem bastante pessoas relacionadas às escolas aqui, podem fazer perguntas e a gente tem um tempo para falar sobre isso depois também, tá? Eu vou seguir aqui só para a gente não ficar preso nisso. Bom, então, a lei fala o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível e o que é dado de criança, tá? Então, é sobre isso que se trata. E aí, o que a lei vem dizer? É quando que eu posso tratar um dado pessoal, né? Então, já sei quais são, quando que eu posso tratar. Você pode tratar um dado pessoal e a lei traz 10 bases legais para isso. Bases legais de tratamento são 10 formas de autorização. Então, a lei traz 10 autorizações para você tratar dados. Você tem que se encaixar numa delas. Se você não se encaixar numa delas, provavelmente você não pode fazer aquele tratamento. Mas, falando assim, de tudo que a gente tem estudado e visto, dificilmente você não consegue encaixar, né, o tratamento dentro de uma daquelas bases. O que pode acontecer é um ajuste aqui, um ajuste ali, pedir um consentimento, excluir um dado, alguma informação, mas sempre é possível. O que você precisa saber para saber se você pode fazer esse tratamento? Então, você precisa respeitar os princípios que estão na lei, os princípios dos tratamentos e os direitos dos titulares. Quando eu falo em princípios, a lei traz 10 princípios. Eu não vou passar em todos, porque senão a gente ficaria aqui uma manhã inteira, mas eu destaquei ali os 4 mais importantes. E quando a gente fala sobre LGPD na equipe ali, né, volta e meia, eu, a Karine, a Lorenza, a gente faz palestras sobre isso, a gente sempre coloca esses 4 princípios como os mais importantes. Então, o princípio mais importante é a finalidade. Toda vez que você vai fazer um tratamento de dado, você tem que se perguntar, para que eu preciso desse dado? E aí, essa resposta é a finalidade. Então, eu preciso desse dado porque eu vou mandar um e-mail marketing. Ok. Então, a finalidade de coletar um e-mail é mandar um e-mail marketing. Mandar e-mail marketing, a lei permite? Opa, a lei permite. Então, tá tranquilo. Adequação. O dado que você está coletando é compatível com a tua finalidade? Então, para eu mandar um e-mail marketing, por exemplo, eu preciso do e-mail. Será que eu preciso da data de nascimento? Será que eu preciso do nome completo? Será que eu preciso da profissão? Será que eu preciso do gênero? Né? Então, pensando de uma forma geral, para mandar o e-mail marketing, eu preciso do e-mail, ponto. Outras informações podem ser que tenham outras finalidades. E aí eu preciso avaliar também. Então, por exemplo, eu vou fazer uma segmentação de mercado para mandar e-mail marketing. Opa, a gente tem 2 tratamentos diferentes, a segmentação de mercado e o envio de e-mail marketing. Tá? A necessidade. Então, utilizar apenas os dados e tratamentos necessários. Então, voltando ao exemplo do e-mail marketing, para mandar e-mail marketing, preciso do e-mail. Se você vai fazer uma segmentação de mercado, é um outro tratamento, você vai precisar de outros dados e a necessidade sua é outra. E o livre acesso. Acesso ao tratamento e a totalidade de dados. O livre acesso é você ter essa informação caso o titular te solicite. Tipo, Melissa, que dados meus a Positivo tem aí? Eu preciso saber. Ele precisa ter livre acesso. Esse é um dos princípios da lei e um dos mais importantes, tá? Quando você olha para os princípios, quando você olha para o teu tratamento e você vê que a tua finalidade, a tua coleta de dados, ela está adequada àquele tratamento que você vai fazer,
provavelmente a lei te dá uma base legal para você fazer isso. No meu exemplo do e-mail marketing, a base legal é interesse legítimo, né? Ou interesse de tratamento da companhia. Então, isso é a primeira coisa que tem que se olhar, qual é a finalidade do teu tratamento. Bom, vocês estão vendo ali que tem vários outros princípios, né, como a qualidade dos dados, né, os dados serem exatos, a transparência nesse tratamento, né, então, quando você vai coletar um e-mail para e-mail marketing, você avisa ele, ó, se você preencher esse campo, você receberá e-mail marketing da Positivo Tecnologia. Né? Se você não quiser, não preenche esse campo. Então, tem que ser dada essa transparência. Questão de segurança dos dados, a prevenção da empresa para que evite vazamento, né? A não utilização de dados de forma discriminatória e a responsabilização e a prestação de contas na demonstração dessas medidas. Tá? Bom, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar essa apresentação, mas isso aqui tudo é texto de lei, né? Eu só coloquei de uma forma mais resumida para poder conversar um pouco com vocês sobre isso. Bom, então, para um tratamento de dados, eu preciso respeitar os princípios e os direitos dos titulares. De novo, são vários, né? São 9 direitos dos titulares, mas os principais ali estão grifados, dar ao titular acesso aos dados. Essa eu acho que foi a principal preocupação das empresas quando a lei entrasse em vigor, né? Então, a lei entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 e se tinha muita preocupação que no dia 19 era sábado, então no dia 21, na próxima segunda-feira, existisse um boom de titulares exercendo os seus direitos no sentido de solicitar para as empresas, né, que dados vocês têm meus aí, né, que é esse direito aqui, o segundo ele está grifado, que são acesso aos dados. A gente tem recebido pedidos de titulares, né, na Positivo, mas é um número muito pequeno, perto daquilo que eu acho que o mercado esperava que fosse acontecer. Não sei dizer se é por conta que ainda não tem sanções em vigor, ou se é porque apenas, né, o que era esperado de fato não aconteceu. Eu acho que o boom de solicitação de acesso aos dados dos titulares pode ter uma demanda maior em outros tipos de companhias, como, por exemplo, telefônicas, né, empresas que têm uma volumetria maior de dados. E teve-se essa ideia de que teria esse boom, né, e talvez outras empresas tiveram mesmo esse boom, mas não foi o caso da Positivo, por conta da experiência que se teve com a GDPR na Europa, que quando ela entrou em vigor, muitos titulares de dados começaram a demandar as empresas perguntando que dados vocês têm meus aí e eu quero que vocês apaguem, tá? Então, dentro dos direitos dos titulares, eu destaquei ali acesso aos dados, que é esse direito que o titular tem de pedir essas informações, informação sobre o uso ou compartilhamento de dados, então eu posso perguntar que dados vocês têm e vocês compartilharam eles com quem, né? E se eu dei o meu consentimento para um tratamento de dados, eu posso agora revogar. Então, antes da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, para algumas coisas, como, por exemplo, o e-mail marketing, já era solicitado consentimento, mas não se existia nada legalmente escrito no sentido de dizer que eu tinha o direito de revogar o meu consentimento, né? Claro que tinha o opt-out, tinha alguns e-mail marketing, né? Mas é isso, estou falando de apenas um exemplo de consentimento. Hoje, o consentimento dado, ele pode ser revogado pelo titular a qualquer momento. Bom, dentre os direitos ali, temos vários outros, né? Então, como a confirmação da existência de tratamento, o titular pode pedir essa informação, a correção de dados incompletos, né? Alterei meu nome, alterei meu e-mail, esse aqui não é mais meu telefone, então eu posso pedir essa correção. Eu posso pedir que ele elimine ou anonimize meus dados. Olha, eu não quero mais que você use, eu quero que você use ele de forma anônima. Se não for possível de forma anônima, eu quero que você elimine da tua base de dados. Se eu fizer uma solicitação para uma determinada empresa e ela não for atendida parcialmente ou
né, eu receber uma informação de que foi atendida e depois eu descubro que ela não foi atendida, eu posso fazer uma reclamação à autoridade nacional, né, que é a ANPD. Eu posso me opor a um tratamento se ele for irregular ou se eu entender que ele é irregular. Eu posso dizer, eu não quero que você faça esse tratamento. E a portabilidade de dados para uso de outro fornecedor de serviço ou de produtos. Isso aí vai ser bastante usado nas questões telefônicas, né, das telefônicas, que é essa questão de migrar informação de titular de dados de um lado para o outro, assim como talvez nas questões de saúde, né, que você fica muito tempo vinculado a um tratamento médico em determinado lugar, e depois de um tempo você troca de médico e pede que se remetam, né, em que pese muitas clínicas já há algum tempo evitem guardar dados de saúde de seus pacientes, né? Então depende muito do lugar hoje em dia, né? Mas antigamente eles guardavam mais essas informações. Bom, e o que é o tratamento? O tratamento é tudo. Tratamento pessoal de dados é tudo. Coleta, produção, ó, isso aqui são o que a lei diz, tá? Mas assim, ó, acessou, né? Vocês estão vendo ali, ó, tem acesso. Acessou dado pessoal é uma forma de tratamento. Então, quando eu falo acessou, eu posso dizer olhou, né? Abriu a tela e viu a planilha Excel lá com os dados pessoais. Isso é uma forma de tratamento. Então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização de acesso, reprodução, transmissão, enfim, arquivamento, todas as informações que estão ali são formas de tratamento. Então, qualquer planilha Excel, qualquer e-mail que você troque com dados pessoais, é uma forma de tratamento. O que é importante num tratamento de dados, né? O tratamento de dados, ele tem um ciclo de vida, que a gente chama ciclo de vida do dado pessoal. Então, como a gente falou lá atrás, então você coleta um dado pessoal para uma determinada finalidade, né? O ciclo de vida vem criar esse ciclo para dizer para você, ó, você coletou, você armazenou, talvez você tenha compartilhado com alguém, você atingiu a tua finalidade naquele tratamento e agora você precisa excluir, tá? Então, é isso que diz o ciclo de vida de dados. Então, coletou para uma determinada finalidade, atingida a finalidade, você já pode excluir. Então, eu vou dar 2 exemplos. O primeiro deles se eu coleto informações pessoais, por exemplo, de um consumidor para fazer uma entrega de um produto, ele comprou um produto no meu e-commerce, eu vou fazer a entrega do produto e eu vou dar para ele uma garantia de 2 anos sobre aquele produto. Então, ok. Então, eu preciso de algumas informações pessoais para emitir nota, eu preciso, talvez, do endereço para fazer a entrega, e eu preciso que ele mantenha essas informações comigo por 2 anos, porque a garantia do produto dele são 2 anos. Fim dos 2 anos, eu tenho que me perguntar, eu atingi a finalidade dessa informação, eu preciso manter essa informação armazenada? Então, aí eu faço essa análise e descubro se eu preciso ou não manter, né, essas informações armazenadas. A princípio, se acabou a minha relação com ele, eu posso deletar essas informações, ou eu devo deletar essas informações. Outra coisa é e-mail marketing, né? Então, qual que é a minha finalidade coletando um e-mail para e-mail marketing? É mandar sempre publicidade, né? Tem algum momento que eu atinjo a finalidade? Tem, toda vez que eu mando e-mail marketing, eu atinjo a finalidade. Mas isso não significa dizer que eu tenho um fim, né? Que eu preciso excluir. Então, o e-mail marketing, ele não tem uma, digamos, um momento em que eu digo, atingi a finalidade e posso excluir, né? Você não exclui ele, você pode manter aquela base, porque ela é uma base constante de uma finalidade que você mantém ativa na tua empresa. Claro que se a pessoa revogar o consentimento que ela deu, né, porque o e-mail marketing é através do consentimento, aí sim você precisa excluir essa informação, ou excluir esse dado da tua base. Willy, se eu extrapolar no tempo, aí você me avisa, tá? Mas eu tô Tá tudo certo aqui, pode continuar, Melissa. Bom, como que
qual que é a importância do dado pessoal, né, ou do tratamento do dado pessoal dentro da LGPD? A LGPD, ela divide o responsável pelo tratamento de dados de duas formas, que se pergunta, né, então, quem é o controlador do dado e quem é o operador do dado. O controlador do dado, que é a pessoa que tem a maior responsabilidade, é aquela pessoa, né, uma pessoa física ou jurídica, é quem tem o controle do dado, que determina o que será feito sobre aqueles dados, né? Então, se a gente for pensar numa relação entre positivo, uma escola e os alunos, por exemplo, eu tenho que olhar para essa relação entre positivo e escola e entender dentro dessas duas empresas, quem tem o poder de dizer o que será feito com aquele dado. A positivo tem poder, mas a escola também tem poder para dizer, vou fazer isso, vou tratar assim, vou fazer assado. Nesse caso, as duas empresas são controladores. Quando, por exemplo, a escola determina o que a positivo faz com esses dados e a positivo apenas faz o que a escola manda, a escola é uma controladora de dados e a positivo é uma operadora de dados. Nesse sentido, só para vocês entenderem, o controlador ele tem maior responsabilidade sobre o tratamento realizado nos dados. A positivo, se ela for uma operadora de dados, ela tem uma responsabilidade menor, né? No sentido de que realizou o tratamento indicado pela escola, né? Mas a positivo também tem uma responsabilidade no sentido de armazenar de forma segura esses dados. Então, se esses dados vazarem de dentro da positivo, a positivo tem essa responsabilidade na questão de segurança de dados, mas a responsabilidade sobre o tratamento de dados é do controlador, tá? É uma questão um pouco mais técnica, mas acho importante também a gente falar um pouco sobre isso para vocês entenderem, né? Então, sempre tem que se pensar assim, eu sou o controlador do dado ou eu sou o operador? Sou eu que tomo a decisão sobre o que vamos fazer com esses dados ou não? E isso é uma questão muito importante na questão não só de o que fazer com os dados, mas na questão depois das sanções, né? E da própria, digamos, do risco reputacional, né, que hoje, com a internet aí, foge ao controle, né. Bom, isso aqui foi o que eu falei, né, então o controlador é quem tem a decisão sobre o tratamento de dados e o operador é aquele que executa, né, uma informação ou uma determinação de tratamento que vem do controlador dos dados. Bom, a lei traz, então, as bases legais de tratamento, tá? São 10 bases legais de tratamento, mas, falando no setor privado, a gente só pode usar 8, porque as outras 2 são destinadas a empresas públicas, né? E algumas outras destinações também não se aplicam, por exemplo, a positivo. Então, por exemplo, quando eu falo de proteção ao crédito, que é uma das bases legais da lei, ela não se aplica a positivo, porque a positivo não tem no KNAI dela qualquer atuação sobre proteção ao crédito, diferente do Serasa, né, que pode se usar dessa base legal para continuar fazendo a atividade que faz. Instituto de pesquisa. Instituto de pesquisa é uma outra base legal que também não se aplica positivo, porque o KNAI da empresa tem que ser desenvolver pesquisas, né? Como o caso do IBGE. Então, dentro das 8 bases legais que são dadas às empresas privadas, a gente consegue utilizar algumas delas, mas dentro daquilo que a Positivo tem feito, por exemplo, a gente não tem achado dificuldade no sentido de enquadrar, né, os tratamentos que a gente já fazia dentro dessas autorizações que a lei traz. Eu posso dizer para vocês que a gente tem 2 ou 3 bases legais que são mais utilizadas. A mais conhecida de todas é o consentimento. Tem que ter consentimento, tem que ter consentimento, tem que ter consentimento.
Então, primeiro de tudo sobre o consentimento, ela não é a melhor base legal, na minha opinião, tá? Por quê? Porque ele é revogável. Então, quando uma pessoa dá o consentimento, você faz um tratamento de dados, ok, mas um certo dia ela vem e revoga isso, né? Então, se ela consentiu e você compartilhou aqueles dados, vira uma cadeia que você precisa correr atrás, né? Então, ela revogou o consentimento com você, você precisa informar a tua cadeia de compartilhamento dizendo, ó, fulano revogou o consentimento. O que você fez enquanto você tinha o consentimento, ok, é válido. Dali para frente você não pode mais usar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do consentimento é que você precisa ter evidência de que você teve o consentimento. Então, isso pode ser feito através de ferramenta, pode ser feito através de papel escrito, né? Então, precisa-se ter esse controle sobre como que você conseguiu esse consentimento. Então, é uma base legal válida. Para algumas formas de tratamento, só o consentimento te permite, como, por exemplo, tratar dados de crianças, você precisa do consentimento, ela não é uma questão de escolha, você precisa do consentimento. Tratar dados sensíveis, né, dados de saúde, você precisa do consentimento, então também não é uma questão de escolha. Mas, fora isso, né, eu diria que não é a melhor base legal por conta da questão da revogação. Outra base legal muito utilizada é o legítimo interesse. O legítimo interesse é quando você olha para aquele dado e para aquele tratamento que você quer fazer e você fala assim, a minha empresa precisa dessa informação, né? Eu preciso para movimentar a minha empresa. Então, o e-mail marketing, será que eu poderia colocar ele como legítimo interesse? Essa foi uma questão muito debatida, né? O e-mail marketing, ele não entra no legítimo interesse, porque eu não posso obrigar alguém a receber o meu e-mail, tá? Então, a pessoa se cadastra, quando ela preenche o e-mail dela, ela está autorizando, né, um consentimento, e ela revoga a qualquer tempo. Eu não posso obrigar ela, né? Não é um legítimo interesse meu. Mas, por outro lado, pegando ainda essa questão de vendas, quando uma pessoa entra no meu site, né, o que a gente fala lá de coletar cookies, quando ela entra no meu site e ela vai lá, olha computadores, ou ela vai lá e olha celulares, e essas informações, para mim, como empresa, são importantes para eu entender que público prefere que produto, ou qual o produto mais buscado, ou qual a região do país que busca mais informações naquele sentido. Essas informações são importantes para mim, porque com essas informações eu vou desenvolver mais o meu negócio naquele sentido, ou por que será que tanta gente olha e não compra esse produto, ou por que será que só na região sul acontece isso e aquilo, né? Então, sempre de forma anônima, né? Porque quando eu coleto cookies, eu não coleto dados pessoais, mas são informações do meu legítimo interesse. Então, são informações que a empresa precisa ter para que ela possa desenvolver novos produtos e, enfim, estratégia de marketing e qualquer outra coisa que o valha, né? Outra questão, só para dar um exemplo sobre legítimo interesse, é a questão de due diligence, falando um pouco, né, da área, saindo um pouco da privacidade de dados, né, mas falando um pouco de compliance. Hoje em dia é muito comum due diligence ou background check de fornecedores. Quando você faz uma verificação nesse sentido, uma busca de informações do fornecedor nesse sentido, inevitavelmente você vai buscar algumas informações pessoais, né? Porque atrás de uma pessoa jurídica sempre tem uma pessoa física. Então, vai ter lá o nome do sócio, vai ter lá o CPF do sócio, talvez tenha alguma informação atrelada a partidos políticos, enfim. E essas informações,
quando você busca essas informações, você busca elas no sentido de saber se aquela empresa ela é uma empresa idônea e que está apta a desenvolver aquele negócio a qual as empresas estão se propondo, né? Então, fazer o background check ou fazer a due diligence de uma empresa antes de uma tomada de decisão, ela está, sim, enquadrada no legítimo interesse das empresas, né? Então, há um tratamento de dados pessoais, num background check, claro, sempre respeitando ali os dados pessoais sensíveis, que precisam de autorização para ser tratados, né? Mas fora isso, se encaixam, sim, no legítimo interesse. O legítimo interesse, ele tem uma questão peculiar, porque quando eu falo em legítimo interesse, eu não tenho um documento que comprove o meu legítimo interesse. Diferente do consentimento. O consentimento, quando a pessoa me dá o consentimento, eu tenho, de alguma forma ou de outra, seja de forma escrita, ou seja de forma, uma ferramenta online, alguma coisa assim, eu consigo comprovar, né? Um contrato, né, que é uma base, outra base legal, eu também consigo demonstrar, eu mostro o contrato e falo, ó, tá aqui, ó, tá no meu contrato, né? O legítimo interesse, eu não tenho esse documento que comprove o meu legítimo interesse, né? E por isso, né, por ser a única base legal que eu não tenho esse documento que comprove, a lei exige que eu, empresa, que use dados pessoais como o meu legítimo interesse, faça um teste interno de legítimo interesse, que comprove o meu legítimo interesse, né? E então, toda vez que você escolher o legítimo interesse como uma base de tratamento de dados pessoais dentro da tua empresa, da tua escola, você precisa fazer esse teste para ver se aquilo de fato, é um legítimo interesse. E quando a autoridade nacional, por algum motivo, bater na tua porta e falar assim, deixa eu ver por que você achou que isso aqui é legítimo interesse, você tem que ir lá buscar o teu teste e falar, tá aqui o meu teste, né? A lei fala como esse teste deve ser realizado, mas depois, se alguém quiser trocar alguma figurinha sobre isso, aí a gente pode falar também, porque é uma questão, digamos assim, mais técnica sobre isso. E eu acho, assim, de tudo que se tem aqui, das bases legais, também não quero ultrapassar muito aqui o meu horário, então, quando eu falo em legítimo interesse, eu não posso tratar dados pessoais sensíveis no legítimo interesse da companhia, tá? Então, quando a gente falou lá, né, em dados biomédicos, dados biométricos, dados de saúde, dados relativos à filiação partidária, sindical, eu não posso tratar isso no meu legítimo interesse. Para tratamento de dados sensíveis, é necessário o consentimento da pessoa. E eu acho, falando ainda um pouco sobre consentimento, que eu acho que é uma coisa importante para falar, assim, pensando que estamos aqui falando mais de companhias, né, de empresas, o consentimento, ele tem que ser... tá aqui, ó, é o próximo slide. O consentimento, ele precisa ser um consentimento, primeiro de tudo, livre, tá? O que eu quero dizer com livre? Quero dizer que a minha relação de consentimento com a empresa para quem eu estou dando consentimento, ela não pode ter uma relação de hierarquia, porque se há uma relação de hierarquia, pressupõe que esse consentimento não é livre. Então, o exemplo clássico é o exemplo de funcionário-empresa, né? Empregado-empregador. Vamos lá, ele vai dizer assim, Melissa, eu preciso que você me passe agora o teu endereço, tá? Preciso que você me passe o teu endereço da tua casa, quantos filhos você tem e a profissão do teu esposo, enfim, qualquer informação que ele precise da minha família, quantos dependentes eu tenho, quais são os nomes dele. Esse meu consentimento, ele pressupõe vinculado a uma relação de trabalho em que há uma hierarquia, e por isso ele não é livre, porque se imagina que se eu não der as informações que o meu empregador está pedindo, eu possa ter algum tipo de direitos minimizados ou retaliações, enfim. Então, por conta disso, o consentimento ele não é dado, né, ou ele não é válido entre empregado e empregador, né?
tem que se buscar uma outra base legal. Então, Melissa, eu preciso que você me passe o número de dependentes que você tem, porque eu vou incluir eles no plano de saúde que a empresa te dá, e sem o nome, sem a idade deles, eu não consigo fazer isso, tá? Então, aí é um legítimo interesse da companhia de me solicitar essas informações. Então, é diferente de um consentimento, né? Eu posso dizer, não, o meu filho é maior de idade e não precisa de plano de saúde, ou meu filho já tem um plano de saúde, eu não preciso. Aí é diferente, tá? Mas então, numa relação de hierarquia, o consentimento não é uma base legal válida. Por quê? Porque o consentimento ele tem que ser livre, tem que ser inequívoco, tem que ser granular, enfim, tem vários requisitos lá. O consentimento, assim, para falar de uma forma geral, ele tem que estar destacado, né? A pessoa tem que saber que faz aquele consentimento. Não adianta pegar um contrato, colocar lá no meio e dizer, ah, mas você assinou. Não, ele tem que estar destacado. Ele tem que estar destacado. Então, por exemplo, no e-mail marketing, que é um exemplo fácil de entender, tem que estar escrito lá assim, ó, se você preencher teu e-mail aqui, Melissa, você vai receber e-mail marketing da empresa X, ok? E aí eu clico num botãozinho, porque ele não pode estar previamente preenchido, né? Que a gente chama de ação positiva. Então, o titular do dado, no caso do meu exemplo, eu tenho que fazer ação positiva, que é dizer eu consinto, ele não pode estar previamente marcado, no sentido de eu me equivocar de que dei aquele consentimento, né? Bom, enfim, o consentimento ele tem que ser transparente, né? Não pode ser de uma forma que leve a pessoa a fazer algo sem que ela perceba que de fato ela fez, tá? Ainda que seja num contrato escrito, né? Tem que ter uma ação positiva dessa pessoa no sentido de ela dizer, li a cláusula X e estou de acordo que consenti com isso e aquilo, né? De alguma forma que isso apareça de forma que a pessoa não passou batido por aquilo, né? Ah, tipo, vai dar um clique, vamos embora, tá? Bom, o legítimo interesse eu já falei, acho que bastante, né? Mas aqui eu coloquei em um slide só para deixar registrado o conteúdo, mas é mais ou menos aquilo que eu já falei no slide anterior. Aqui eu coloquei alguns exemplos de formas que o legítimo interesse pode ser usado, né? Então, vocês podem ver ali que due diligence é um deles, né? Foi o exemplo que eu coloquei para vocês, mas temos vários outros, né? Como background check, questões de análise de risco para fusão e aquisição, enfim, né? Questões ligadas ao RH, marketing, enfim, são vários os exemplos, né? Mas sempre lembrando que o legítimo interesse ele exige um teste interno das empresas, né? Não existe uma forma definida, né? Cada empresa cria o seu próprio teste, com as regras da lei para fazer essa comprovação futura, né? Caso haja necessidade. Bom, falando um pouco então sobre as sanções, né? Como eu falei no começo, a LGPD entrou em vigor em setembro do ano passado, mas as sanções só vão entrar em vigor em 1º de agosto desse ano. Então, seria um período aí em que as empresas vão poder se adequar, sem que com isso já tenha algum tipo de sanção aplicável, né? Claro que se houver algum vazamento, alguma questão mais forte, a ANPD pode, digamos, advertir, mas sem que com isso haja qualquer consequência jurídica, né? É mais um puxão de orelha para dizer, olha, cuidado, o que aconteceu e tal. Claro que a gente sabe que já houveram, né, outras condenações, mas aí não com base na LGPD, mas com base em Marco Civil da Internet ou Lei do Consumidor, né, que são outras leis que são atreladas à LGPD, né, ou que são interpretadas de forma conjunta com a LGPD, que falam dessa questão de tratamento ou proteção de dados pessoais, né, que já estão em vigor há mais tempo no Brasil do que a LGPD, né? A LGPD vem para reforçar um pouco isso e para explicar como que funciona o tratamento de dados. Então, dentre as questões das sanções, a gente tem ali a advertência, né, a multa,
de até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões por infração, a publicização da infração, né, tornar público por que você recebeu aquela advertência ou aquela multa, né, o bloqueio dos dados pessoais e talvez até a proibição de que você use aquela base de dados, né, total ou parcialmente, isso. Claro que eu acho que, para além de todas essas penalidades, eu acho que talvez o que mais seja difícil de reparar é o risco à imagem, né? Então, depois de um vazamento de dados, depois de uma questão envolvendo a NPD, seja mais difícil você, digamos, resgatar a imagem da tua companhia quando acontece isso. Eu gosto muito de um exemplo, mas claro que eu sempre trago ele com todo respeito, porque não é meu papel aqui expor ninguém, né? Mas, por exemplo, se a gente for pegar no ano passado, ou 2019, agora não me lembro exatamente, houve um grande problema, e não tem nada a ver com proteção de dados, mas só para falar um pouco sobre o risco à imagem, e eu prometo que eu já estou terminando a minha apresentação. Se vocês lembrarem, mas aqui eu não vou conseguir ver as cabeças balançando, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar, que teve um problema no mercado em que um vigilante, um segurança, agrediu um cachorro, né? Então, todo mundo lembra, né? Garanto que vocês também estão lembrando aí. Se a gente fosse falar hoje e perguntasse para vocês assim, como é que chama o vigilante, eu acho que ninguém saberia o nome. Se eu fosse perguntar como chama o cachorro, acho que também ninguém saberia o nome. Mas se eu perguntar o nome do mercado, todo mundo saberia qual é o nome desse mercado, né? Então, esse é o prejuízo. Todo mundo sabe que aquele mercado tinha um vigilante, que aconteceu isso e aquilo, risco à imagem. Outra, se eu perguntar para vocês que, vamos pensar, um ano depois disso, o que esse mesmo mercado, supermercado, fez para tentar recuperar essa imagem, talvez poucas pessoas saibam, mas essa empresa fundou uma ONG, aportou não sei quantos milhões para ajudar cachorros de rua abandonado, né? Mas veja, não tem a mesma repercussão de uma ação positiva de uma empresa quanto tem a repercussão de uma ação negativa, né? E isso é cultural, então sempre evitar que isso aconteça, na minha visão, é o melhor remédio, né? E para finalizar, eu prometo que esse aqui é se não o último, o penúltimo slides, eu acho que assim, o que eu poderia dizer para vocês assim, ó, o que a gente tem que evitar, né, para continuar em conformidade com a lei. Evitar eu vou guardar esses dados porque talvez um dia eu precise. Não, coleta isso daqui porque vai que depois a gente faz alguma coisa. Não, coleta aquilo, olha a tua finalidade, olha a tua base de dados e fala, esses dados eu preciso, esses dados eu não preciso. Ligada na questão do Marie Kondo, né, que é colocar todas as roupas em cima da cama, né, e fala assim, vamos ver o que eu vou ficar, o que eu vou jogar fora, o que eu vou doar. A LGPD traz uma Marie Kondo dos dados. Coloca tudo que você tem de dados em cima da mesa, organiza o que você precisa e descarta aquilo que você não precisa, né? Eu acho que essa é a tarefa de casa nossa, né? E não só nossa como companhia, mas nossa como país, e também olhando sempre no mesmo, né, disso tudo que eu falei muito como empresa, mas também somos titulares de dados, né? Então, também pensando em como que nós queremos que os nossos dados, como titulares, sejam utilizados pelas outras companhias, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Ó, viu? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer aí a atenção de vocês e espero que eu tenha esclarecido algumas coisas e estou à disposição aqui se tiver algum questionamento.
Isso aí, Melissa, fica o nosso agradecimento, então, prévio já pela tua participação e essa exposição referente à Lei Geral de Proteção de Dados. Ficou bem claro da minha parte aqui, espero que tenha ficado das escolas que estão participando com a gente também, né? Vários pontos que você tratou, questão de consentimento, a questão de legítimo interesse também, né? Essa diferença às vezes não fica muito claro, principalmente para quem realmente trabalha diretamente com esse tratamento de informações, né? Antes de tratar alguns pontos com você, eu vou compartilhar aqui no chat já com o pessoal a avaliação desse webinar, tá bom? Então, pessoal, todo mundo que está participando aqui, por gentileza, se vocês puderem preencher, falar o que vocês acharam, o tempo de duração. A gente sabe que está no começo do maratona e sempre que a gente tem algum feedback que pode melhorar a experiência de vocês aqui, com certeza é bem válido, né? E, enfim, qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham, acredito que seja o momento, o chat está aberto aqui, por favor, fiquem à vontade, a Melissa está 100% à disposição para trazer todos os esclarecimentos aí que ela está apta a apresentar para a gente, né? Melissa, eu queria até trazer um ponto, pode ser uma dúvida das escolas também. Como você colocou para a gente, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em agosto de 2020, né? Ela já vem sendo discutida, se não me engano, desde 2018, né? Que vem sendo motivo de manchetes e tudo mais, só que em vigor, de fato, em agosto de 2020. Uma dúvida que tem aqui é o antes. Antes disso tudo, né? Se a escola tem parceria com alguma empresa há vários e vários anos, décadas, se for o caso, como que ficam esses dados que foram compartilhados previamente à lei? Tem algum problema? A instituição de ensino tem que se garantir que esses dados estão armazenados de uma forma mais segura? Ou tem que ter uma conversa mais específica de empresa para a escola? Como que isso seria? Muito bom, muito bom. Essa é uma pergunta bem polêmica, que é muito feita, né? E gerou muita discussão, né? Ou gera muita discussão até hoje, né? Tipo, o que eu faço com os dados que eu já tenho, né? Como eu falei, né, na minha exposição, depende muito da finalidade para que você vai usar esses dados, né? Então, tipo, a primeira coisa que eu perguntaria, né, se alguém me fizesse essa pergunta assim, o que eu faço com esses dados que eu já tenho, assim, para que você usa esses dados? Qual que é essa finalidade, né? Você usa eles para quê? Em momento algum eu vou dizer para a empresa, deleta tudo, tá? Eu não vou dizer isso. Né? Não é justo, né? 5 anos coletando, não é justo. Precisa primeiro entender qual é a finalidade. Por quê? Porque eu posso agora, então eu já tenho uma base de dados, e agora eu posso tentar, digamos, legalizar ela ou enquadrar ela dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos imaginar que essa minha base de dados, ela é feita com base no legítimo interesse, tá? Eu tenho toda essa base e eu uso essa base, né? Todos esses dados que estão lá eu uso no meu legítimo interesse, né? Então, é isso que você vai fazer. Você vai fazer um teste de legítimo interesse e vai dizer, olha, eu tenho essa base e eu uso ela no meu legítimo interesse. E vai continuar usando ela. Agora, se, por exemplo, essa mesma base, tá? Pegando um outro exemplo, ela for feita com base no consentimento, ou então agora, para você fazer o uso dessas informações, a lei diz que você precisa do consentimento, a minha sugestão seria tentar conseguir esse consentimento agora. Isso depende muito da empresa, depende muito da volumetria dessa base, porque imagina que são, sei lá, 1 milhão de usuários. Como é que você vai conseguir 1 milhão de consentimentos? E se você não conseguir 1 milhão de consentimentos, você vai fazer o que com isso? Você vai jogar fora os dados, né? Então, acho que tem que ter essa análise um pouco mais detalhada para tentar enquadrar isso. A gente teve um questionamento parecido, mas era uma base pequena, sei lá, eram mil e-mails, tá? Eu não vou lembrar exatamente qual que era, porque a gente analisou muitos fluxos, mas 1000 e-mails, né? E a minha pergunta para a área foi, o que vocês vão fazer com esses 1000 e-mails? E-mail marketing. Ok, você quer o consentimento? Sim, quero o consentimento. E se desses 1000 você só conseguir 500 consentimentos,
faz mal você perder os outros 500 e-mails? Não, não faz mal. Ah, então nós vamos fazer isso, nós vamos mandar e-mail para todo mundo, vamos pedir o consentimento de todo mundo, para quem der o consentimento a gente joga para dentro da nossa base legitimada agora, e quem não der o consentimento a gente exclui da base. Fechamos e fomos em frente. Tá? Então acho que depende muito da base, mas assim, eu não diria exclua tudo, deleta tudo, não pode mais usar. Tá? Acho que tem que fazer uma análise detalhada de cada situação em concreto. Entendi. É um outro ponto também que eu acho que algumas escolas, até no particular, já haviam conversado comigo, né? Eu atendo junto ali com o sucesso do cliente da tecnologia educacional. Nós temos uma base de escolas, tanto de âmbito privado como público, que realmente passaram por todas essas adaptações perante a Lei Geral de Proteção, tanto a TE como também todas as escolas parceiras. E uma coisa que fica também são os direitos de saber aonde que estão esses dados, como que eles estão sendo tratados, que tipo de cuidado que a escola e até mesmo as empresas que operam com essas informações, você acha que precisa ter, mas principalmente para o nosso público-alvo aqui agora, as escolas, né, de chegar um pai, um familiar, um responsável ali, ele tem o direito total de saber onde que estão essas informações, quais empresas estão conectadas, o que está sendo compartilhado, como que funciona isso? Precisa ter algum consentimento, algum termo assinado previamente, com cada solução, com cada parceria que a instituição de ensino tem. Você pode falar um pouquinho disso? Então, assim, falando de escolas, a gente está naturalmente falando de dados de menores, né? Uhum. Crianças e adolescentes. Para esses dados, a lei fala que eu preciso, sim, do consentimento de ao menos um dos pais ou do responsável legal, né? Então, eu preciso ter, primeiro assim, quando eu coleto essas informações e eu vou fazer algum tratamento em cima delas, e a escola naturalmente vai fazer algum tratamento em cima delas, eu preciso desse consentimento, tá? O consentimento, ele pode ser através de uma ferramenta, que o pai vai lá e dá o consentimento, mas tem que ser o pai, não pode ser o menor, ou pode ser de uma forma escrita. Claro que a forma escrita, né, ela tem que ser, como eu falei, o consentimento ele não pode estar vinculado a nada que tenha alguma hierarquia. Então, por exemplo, o consentimento ele não poderia estar, na minha visão, atrelado ao contrato de matrícula. Tá? Ele pode até ser coletado no mesmo momento da matrícula, mas em separado. Ou seja, se o pai não consentir um tratamento de dados que não tem a ver com a questão da prestação do serviço educacional, porque a prestação do serviço educacional é legítimo interesse da escola, o pai possa continuar com aquela criança matriculada no colégio, mas sem querer fazer aquele outro tratamento de dados. Claro que, se for possível, seria bom ter o tratamento ter o consentimento de todos os pais, para que a escola não tenha que ficar, esse aqui não consentiu, esse aqui consentiu, e fica aquela bagunça, né? Quando a gente fala, por exemplo, no Hub, né, a gente fez um estudo muito longo, né, eu poderia dizer, talvez mais de um ano, estudando a ferramenta do Hub, junto com consultorias de São Paulo, com a equipe técnica, com os engenheiros, com o legal da Positivo, com o compliance da Positivo, no sentido de entender qual era o melhor mecanismo, né, de se ter essa concentração de consentimentos dos pais, né, que já é dado lá na escola, no momento em que a escola presta esse serviço de ensino, que vem para nós, né? Então, quem está ligado ao Hub pode ficar tranquilo no sentido de que a gente já fez esse dever de casa na questão de a escola é o controlador de dados, a escola que diz o que ela vai fazer com aqueles dados, e o Hub apenas processa, né? A gente não usa esses dados para outras informações. Então, a gente consegue fazer essa adequação natural para a escola, né? Foi um trabalho assim, bem extenso nosso de estudo. Então, voltando à tua pergunta, a preocupação da escola é saber quais são os dados que ela precisa para além da prestação do serviço educacional,
ter esse controle dos consentimentos dos pais e saber exatamente com quem ela compartilha os dados, né? Ela precisa ter isso. Por quê? Porque se tiver uma revogação, porque se tiver um pedido de migração de dados, ela sabe onde estão esses dados, né? O Hub, ele faz esse controle, né? Eu não estou querendo fazer propaganda aqui do Hub, mas só porque a gente, né, tem essa ferramenta do Hub educacional e talvez algumas escolas tenham o Hub nas suas escolas. Então, assim, o Hub ele faz esse aglutinamento de informações justamente para deixar a escola tranquila, no sentido de dizer, não, os dados estão lá no Hub, o Hub não compartilha, o Hub não usa, e eu que digo quais dados estão lá, e os pais podem ficar tranquilos de que as informações que estão lá eles também podem acessar, né? Então, acho que é isso, acho que é a questão do consentimento e a questão do compartilhamento. Acho que são 2 pontos que são bem importantes para as escolas, uma vez que a gente está falando de dados de menores, né? E é uma categoria separada dentro da lei. Perfeito. Bom, Melissa, eu acho que a gente já pode partir para o nosso encerramento, então, né? Eu vi aqui alguns comentários, até o do Luiz. Ele falou que são muitas informações, realmente é algo aí que, bem como você colocou no começo, se fosse possível, a gente tiraria ainda mais 1h30 para continuar falando sobre a lei, né? É uma pauta bem extensa, mas realmente a ideia aqui hoje, pessoal, foi trazer uma introdução para vocês sobre esse assunto, que a gente vai estar conversando com vocês ao longo de todo o ano de 2021 sobre isso. Então, fiquem atentos que tanto os consultores como os agentes de atendimento das escolas que são clientes com a gente aqui vão estar junto com vocês nesse processo, né? A gente sabe que a lei está em vigor agora, então realmente é uma responsabilidade que nós temos em ambos os lados, vocês com a gente e nós com vocês. Então, podem contar totalmente com a nossa parceria. E lembrando também que amanhã, hoje, na verdade, de tarde, e amanhã nós daremos sequência a esse assunto. Hoje de tarde, mais especificamente, teremos o webinar do Hub Educacional, ok? Começam às 14 horas, então se você não está inscrito ainda, corre lá no site, faz a tua inscrição, aberto para todo mundo estar participando. Eu que vou comandar essa conversa ali no caso, então vou apresentar desde os pilares do Hub até a funcionalidade da ferramenta, principalmente para escolas aqui que estão no período de cadastro, certo? Então, estaremos ali conversando um pouquinho sobre isso. E amanhã teremos também mudança de gestão na escola, né? Digo, é a mudança de gestão de dados, como que ela impacta no ambiente escolar, de fato, que vai estar contando com o Michel, que ele é o coordenador de governança do Hub.org, e também nós teremos o nosso vice-presidente, o Álvaro, que vai estar conversando aí com vocês. Então, participem, que esse assunto aí é extenso, tem muita coisa para acrescentar na escola de vocês. Temos a Marta aqui, que fez o comentário à parte. Marta, pode deixar que eu peço para o consultor, ou eu mesmo, a gente manda ali a parte, a avaliação para você. Mas se você quiser, na verdade, é o mesmo link. O que você faz? Preenche com a data de ontem, tá? Você pode pegar o mesmo link, preenche com a data de ontem e marca daí o que você achou do webinar de ontem, tá bom? Não tem problema não. Até porque sempre é o mesmo link que a gente vai estar usando aqui nesse caso. No mais, Melissa, fica o nosso agradecimento tanto da tecnologia educacional como do sucesso do cliente. Muito obrigado pela parceria de sempre aí, a gente sempre conta com a tua ajuda, isso é muito bacana. E deixo aí as últimas palavras com você então, seus agradecimentos, e muito obrigado pela audiência de hoje, a gente contou com várias escolas aqui. Qualquer outra pergunta que vocês tenham, coisas à parte, podem procurar a gente, que estamos 100% à disposição. Isso. Tá bom, então, eu agradeço também, Willy, pelo convite, né, pela parceria de sempre aí que a gente tem, né, acho que já foram algumas palestras aí que a gente fez juntos. Eu estou sempre à disposição aqui para poder compartilhar um pouco desse tema que eu gosto bastante e que a gente tem estudado bastante aqui na Positivo. Agradeço aí a audiência de todo mundo e eu fico à disposição para eventuais questionamentos, né? Já teve algumas escolas que fizeram contato comigo perguntando algumas questões específicas, então fiquem à vontade, se precisar de algum esclarecimento, o Willy tem meu contato, pode fazer essa ponte aí. E mais uma vez agradecer a todo mundo aí e vamos em frente. Obrigada, tá? E um bom dia para vocês. Bom dia, pessoal. Até mais tarde. Tchau, tchau.